E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Henrique Lima, mais uma vez para trazer aqui um olhar, uma reflexão sobre algo que acontece na sociedade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre algo que aconteceu no debate entre Jones Manuel e o Wilker Leão. Um debate que aconteceu esses dias no podcast Três Irmãos, onde o tema do debate era a educação, a Universidade Federal é doutrinadora? Então eu vou trazer um pouco do debate sobre o que é essa ciência, essa educação neutra que o Wilker tenta colocar, certo? Mas antes de entrar nesse ponto especificamente, eu quero comentar um pouco sobre o podcast como um todo. O que é que eu penso sobre o que aconteceu lá? Primeiro, ficou muito claro a diferença absurda de conhecimento sobre o que é universidade, sobre os trâmites políticos, sobre a questão econômica, sobre a evasão de cérebros e ciência para fora, né, sobre ideia de país sobre educação, sobre políticas educacionais, que Jones Manuel tem e que o Wilker Leão não tem. Por que que isso acontece? Porque o Wilker, ele quer ganhar apenas em cima da moralidade. E a moralidade, ela não constrói conhecimento. Ela convence as pessoas apenas a partir do que, olha só, doutrinação. Ele quer ganhar em cima do senso comum, seguidores, likes, compartilhamentos, para então ele entrar no partido político, ganhar voto e virar um político de carreira em cima da moralidade. É isso, esse cara só está interessado no crescimento pessoal dele, porque ele não sabe nem sequer como funciona a universidade, sobre o processo de professores, de contratação de professores, nada. Esse cara não entende que a universidade é um mundo. Ele sabe, na verdade, mas ele escolhe um único viés pseudo-neutro para ganhar o voto de algumas pessoas. Dito isto, eu acho que o Jones Manuel escolheu um caminho que eu não teria escolhido. Quem sou eu na fila do pão? Na frente de Jones Manuel porra, o cara tá fazendo doutorado, um cara super inteligente, que lê, que cresceu, que abriu um canal, que abriu toda uma rede de comunicação, né? Um cara que eu admiro, eu aprendo muito com ele. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que ele deveria ter escolhido um outro caminho para começar o debate. Do meio para o final, ok. Mas no começo eu acho que ele escolheu um caminho errado, que poderia ter dado errado. Mas como o podcast Três Irmãos ele é muito nichado, sim, ele conseguiu contornar a situação. O que acontece? Lembra que eu falei que o tema do debate era a Universidade Federal é doutrinadora? E aí o Wilker começa fazendo esse embate a partir disso de que a universidade ela é esquerdista, comunista, porque a ementa que ele pegou no curso de ciências sociais só tinha marxismo, não sei o quê, materialismo histórico, conceitos que são basilares às ciências sociais, né, que são caros à sociologia, às ciências humanas como um todo. Só que a universidade não é só isso, a universidade são diversos e inúmeros outros cursos com a variedade imensa de professores e com a variedade imensa de ideologias. O que ele chama de neutralidade é uma ideologia, porque não existe neutralidade. Vou já chegar lá. Então, quando entra nesse debate, nessa proposta, eu acho que o Jones deveria ter dito: sim, existe doutrinação dentro dos cursos das ciências sociais. Mas isso não é determinante em como a pessoa vai terminar o curso ou o que a pessoa vai fazer pós-curso. Por exemplo, eu fui bem rapidinho e peguei a ementa do curso de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. E tá lá tudo aquilo que o Wilker disse que não existia na universidade, que era uma disciplina que falava sobre Milton Friedman, sobre neoliberalismo, sobre liberalismo, keynesianismo. Só que é muito fácil você pegar um corte e doutrinar as pessoas em cima do que elas não conhecem, sabe? Porque a maioria das pessoas não tiveram a oportunidade de frequentar a universidade, saber o que acontece lá dentro. Aí falou, no curso, não sei o que, existem as festas, não sei o que,
né, que aqui a gente chama de calorada. E aí a pessoa vai lá e usa um negócio e picha a parede. E vocês acham que é só nos cursos de humanos que tem isso? Vocês acham que é só nas ciências sociais que o playboyzinho usa um negocinho? Ou nas universidades particulares, cara, também tem? Posso provar que tem, viu? Então, cuidado com esse falso moralismo. Mas é muito fácil você criminalizar o pobre, mas o rico a pessoa não criminaliza, né? Então, eu acho que o Jones Manuel devia ter dito, sim, isso acontece. Não concordo. Como, por exemplo, eu não concordo quando o cara vai lá e faz uma intervenção na parede da universidade. Mas é a forma dele se expressar. Compreendo, entendo, mas não concordo. E é isso. Qual a dificuldade de dizer isso? Eu acho que às vezes falta um pouco de coragem da gente dizer algumas coisas, sabe? Ah, você concorda com a forma que Stalin, não sei o quê? Sim, concordo. Quem não estava que estava a fim de derrubar a União Soviética tinha que sofrer punições. Não é assim que acontece no sistema atual? Quem quer derrubar a democracia burguesa não sofre punições? E aí? Eu acho que falta um pouco dessa coragem, sabe? De assumir as coisas. Aquilo que a gente é de verdade. Certo? E aí, agora a gente vai começar a minha reflexão propriamente dita. Existe essa neutralidade, essa doutrinação que o Wilker fala? Primeiro de todos, vamos entender o que é doutrinação. Segundo o dicionário, doutrinação é o ato de influenciar alguém a aceitar determinadas crenças ou ideologias de forma sistemática e muitas vezes coercitiva. A doutrinação visa moldar o pensamento e o comportamento das pessoas de acordo com os valores e princípios defendidos pelo grupo. Ou seja, a doutrinação ela pode vir de vários aspectos existentes. Mas a doutrinação ela é fruto principalmente da cultura. E a cultura quem constrói são os seres humanos. E as culturas são construídas a partir das relações sociais que têm principalmente como sua base principal as relações de produções. Basta lembrarmos que, abre aspas, as ideias de uma época são as ideias de uma classe dominante. Por que que todo mundo acredita nas ideias do sistema capitalista, na meritocracia? Por que que tanta gente acredita que basta estudar para você vencer? Por que tanta gente acredita que o cara bandido bom é bandido morto? Ou por que que tanta gente acredita bilionário é uma coisa boa? Por que que tanta gente acredita que o cara não tem nada ou vive situação de rua porque ele quer, porque ele não se esforça? Porque isso faz parte de toda a ideologia da classe dominante para manter o status quo, para manter a sociedade como ela é. A ideologia é aquilo que, segundo Marx, segundo Baum, esconde, manipula, distorce a realidade. Então, a realidade da desigualdade social é uma coisa e a ideologia diz outra. Então, esse é o sentido real sobre ideologia. Mas peguemos o senso comum sobre o que é ideologia, conjunto de pensamentos que as pessoas e ideias que as pessoas têm. Essas ideias são oriundas de uma cultura vindo de algum lugar, das relações macroexistentes. Então, sim, existe doutrinação em tudo que a gente faz, inclusive na aparente neutralidade, porque se você está mantendo as coisas como são, você está sendo doutrinado por aquilo que já existe. Ficou claro? Então não existe neutralidade. Sempre algo é doutrinação. A questão é, a doutrinação está com o propósito de resolver os problemas sociais, levar justiça social, respeito, dignidade e uma transformação social, ou é aquilo que mantém as coisas funcionando como é hoje, onde todo mundo odeia política, onde nós somos obrigados a trabalhar até a morte, 65 anos e mais 35 de contribuição, sem parar, onde vai ser cada vez mais impossível de se aposentar, porque a pejotização está cada dia mais forte, onde não mais existem vínculos trabalhistas, e você é apenas uma empresa e não mais uma pessoa. Isso não é doutrinação? Mas vou fortalecer isso que eu estou dizendo
com as palavras do professor doutor Luiz Carlos, que ele diz o seguinte, um texto bem curto, que eu vou deixar aqui na descrição. O nome do texto é Neutralidade Científica, uma breve incursão. Eu vou ler só o finalzinho, tá? Em outras palavras, a produção científica se faz numa sociedade determinada que condiciona seus objetos, seus agentes e seu modo de funcionamento. É profundamente marcada pela cultura em que se insere. Carrega em si os traços da sociedade que a engendra. Reflete suas contradições, tanto em sua organização interna quanto em suas aplicações. Vou dar um exemplo sobre isso que ele está dizendo. Há tempos atrás, quando a cultura do cigarro era muito forte, quando ela estava nos carros de Fórmula 1, onde fumar era uma estética, era um símbolo de poder, inclusive de poder feminino, a ciência foi utilizada para promover o cigarro, onde não fazia mal, onde ele libertador, causava sensações boas, né? Então a ciência foi utilizada de forma falseada. É neutra? Não. Quando eu escolho um objeto de estudo, como por exemplo a educação, para trabalhar num TCC, numa dissertação, a minha escolha sobre esse objeto já mostra uma afinidade minha sobre aquilo. Seja ela para escolher trabalhar a educação como ela é, ou seja, trabalhar uma educação diferente, transformadora, de autonomia. Então já mostra minha afinidade sobre isso. E o caminho que eu vou escolher, a metodologia que eu vou escolher, depende daquilo que eu já tenho como bagagem cultural, do meu capital cultural que eu já tenho. Então, no fundo, não existe essa ciência neutra. O cara quer comparar essa ciência humana com a ideia de fazer ciência onde eu junto lá duas moléculas, dois átomos e formo uma molécula. Tá, isso é o experimento científico fazendo o que ele faz, o que ele é. Mas a forma que eu vou escolher, o que é que eu vou trabalhar, depende daquelas condições que eu tenho. Então isso já não é neutro. Imagina um cientista que quer trabalhar o desenvolvimento do exoesqueleto baixo custo para as comunidades periféricas do bairro da Serrinha, que é o que eu tenho aqui, por exemplo. Vocês acham que alguma empresa que fabrica exoesqueleto vai financiar uma proposta dessa? Não vai. Então, o cientista está condicionado também às relações materiais existentes, dos meios de produção de fazer ciência que estão na mão da burguesia, mesmo a ciência que vem da universidade, porque o Estado está na mão da burguesia. Tá? Então, essa ideia de neutralidade é uma mera mentira que gente como Wilker utiliza para doutrinar pessoas que não entendem, que não estudaram, que não tiveram acesso, que só buscam a explicação da ciência dentro daquela própria bolha doutrinadora daquilo que ela quer aprender, para ganhar like, voto, números, compartilhamento e viver de política. Então ele se aproveita de um debate que já era antigo, da escola sem partido, só que aí vai ser como se fosse a universidade sem partido, para vender uma escola, uma universidade cada vez mais restritiva, onde ele quis acabar com alguns cursos, porque não tem demanda, porque biblioteca não é importante. Então não há demanda para bibliotecário, para arquivista, para arqueologista, para sociologia, para filosofia. Então você encolhe tudo isso, restringe a como era antigamente a uma classe alta da elite, porque esses cursos eram da elite, né? No começo de sua história. E você vai afinar cada vez mais isso. Você enxuga essa universidade, você traz ela para cada vez mais perto da iniciativa privada, e você faz o quê? Política neoliberal de acabar com o acesso da classe trabalhadora à coisa pública.
à educação, ao ensino, à pesquisa. Porque quem produz pesquisa é a universidade pública, não é a universidade privada, faculdade privada. Mas eu espero que tenha ficado claro que não existe neutralidade. Sim, existem doutrinações nas universidades, sejam para a direita, para o centro, para a esquerda, comunistas, neoliberais, porque a universidade é um mundo. E como ele disse, é muito difícil, não sei o quê, faz o teu, passa num concurso público usando a meritocracia que tu diz que existe, vira professor do curso que você acha que precisa dessa disciplina e coloca essa disciplina lá, que você acha que deva ter, esses contrapontos, né? Agora, você pegar uma disciplina como a sociologia, que surge a partir dos antagonismos, das desigualdades, das injustiças nascidas do sistema capitalista, e você quer uma sociologia que ajude a manter o capitalismo, desculpa, isso não vai existir. Aliás, até vai, só lembrar do Fernando Henrique Cardoso, né? Mas é numa quantidade muito menor. Que é isso? Vá para um curso que seja mais à direita. E aí você pode pegar, fazer pós-graduações, com, combatendo, comparando, sei lá, o que você quiser fazer, aos cursos de esquerda. Cria a tua bolha, cria a tua doutrinação. Mas ele não vai fazer isso, porque no final das contas, o Wilker Leão não tem capacidade. Se duvidar, não vai nem terminar o curso dele. É isso, meus queridos. Se te ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Agradeço a todos e a todas. Um beijo, até a próxima e fui!